Olá, alunos! Eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida durante a aula, escreva aí nos comentários, porque teria o maior prazer em respondê-los. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre termoquímica. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula é conceituar a entalpia, reconhecer que as transformações químicas e físicas ocorrem com consumo ou produção de energia e que esta pode ser medida, e também entender a variação da entalpia através dos diagramas. O que vamos aprender? Quando uma substância sofre uma transformação, seja ela física ou química, sempre existe a quantidade de calor envolvida. As transformações que liberam calor são exotérmicas e as que absorvem calor são endotérmicas. O conteúdo de calor associado a uma substância é chamado de entalpia e nós representamos pela letra H. Quando uma reação é realizada sob pressão constante, a quantidade de calor liberada ou absorvida recebe o nome de variação de entalpia e nós representamos por ΔH. Então, esses são alguns dos assuntos que nós vamos aprender na aula de hoje. Alguns conceitos importantes. Os princípios fundamentais do calor e do trabalho se aplicam no estudo de uma reação química e também nas mudanças de estado físico de uma substância. Então, a termoquímica está relacionada tanto nas transformações químicas quanto nas transformações físicas, que são as mudanças de estado físicos, como fusão, ebulição, condensação, solidificação e outros nomes relacionados. Observe os fenômenos. Vocês conseguem imaginar algum tipo de energia envolvida nesses fenômenos que nós colocamos aqui? Conseguem perceber qual é o tipo de energia envolvida em cada um deles? Bom, em todos esses processos, sejam eles transformações físicas ou químicas, está envolvido algum tipo de energia, inclusive energia térmica, que é o nosso nosso objeto de estudo. Alguns conceitos importantes. O que é um sistema? É tudo aquilo que se reserva no universo para estudo. Energia é o resultado do movimento e da força gravitacional existente nas partículas formadoras da matéria. Energia química é o trabalho realizado por um sistema através das reações químicas. Calor é a energia que flui de um sistema com temperatura mais alta para outro com temperatura mais baixa. Trabalho é o deslocamento de um corpo contra uma força que se opõe a esse deslocamento. Em um sistema isolado, a energia é sempre a mesma, ela se conserva. Pode-se dizer, então, que a energia do universo é constante. O processo de medida dos calores de reação é denominado calorimetria, e o aparelho que mede a entalpia de reação é denominado calorímetro. A energia interna. A energia interna é a energia acumulada por uma substância sobre volume constante. E a entalpia? A entalpia é a energia acumulada por uma substância sob pressão constante. Resumidamente, podemos dizer que é o conteúdo de calor da substância. Então, pode ver que energia interna com entalpia são conceitos diferentes. As unidades de medida para medir caloria, é a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E também o joule é a quantidade de energia necessária para deslocar uma massa de 1 kg, inicialmente em repouso, fazendo o percurso de 1 metro em 1 segundo. Então, se a gente tiver uma caloria, nós vamos ter o equivalente a 4,18 joules. Se tivermos 1 quilocaloria,
equivalente a 1000 calorias. Se tivermos 1 kJ, equivalente a 1000 joules. Então, alguma atividade você tiver que fazer as transformações, elas estão aí. A termoquímica é uma parte da química que estuda as mudanças térmicas envolvidas nos processos físicos e químicos. Quando no processo ocorre a liberação de calor do sistema para a vizinhança, nós chamamos esse processo de exotérmico. E a variação de energia ela é menor que zero. Quando o processo envolve a absorção de calor da vizinhança para o sistema, então denomina-se processo endotérmico. A sua variação de energia é maior que zero. Então, nós temos aqui a representação de uma reação exotérmica e de uma reação endotérmica. Então, nós temos o reagente, aqui nós temos o produto. Observe que a quantidade de calor envolvida está no produto, porque a energia que estava envolvida no reagente foi liberada para a vizinhança. Já na reação endotérmica, o reagente está aqui, a gente percebe que a quantidade de calor está no reagente. Isso acontece porque, para a reação ocorrer, os reagentes têm que absorver calor da vizinhança. Então, por isso, a quantidade de calor está aqui representada no reagente. Também existem outras formas de representar a reação endotérmica e exotérmica, que nós vamos ver mais adiante. Vamos entender as reações através do diagrama de entalpia. Aqui temos o diagrama do processo endotérmico. No processo endotérmico, nós sabemos que o reagente precisa de absorver a quantidade de energia para que a reação ocorra. Então, a gente percebe que o reagente ele tem menor energia do que produto. E a quantidade de energia envolvida é justamente essa variação aqui. Está representada aqui por essa seta. E o sentido da seta será sempre do reagente para o produto. Então, se nós temos o reagente nessa linha, então a reação ocorre, né, o início da reação ocorre aqui, e o final da reação, que é a entalpia do produto, ocorre aqui. E a variação, que é a quantidade de energia envolvida nessa reação, que no caso é a quantidade de energia que os reagentes têm que absorver da vizinhança, então ela está representada pelo ΔH. Diagrama de entalpia do processo exotérmico. Lembrando que o sentido da seta é sempre do reagente para o produto. Como no processo a quantidade de energia envolvida na reação, ela está nos reagentes, então ela é liberada para a vizinhança. Então, a energia do reagente é maior do que a energia do produto. E a quantidade de energia envolvida está aqui representada pelo ΔH. Variação da entalpia. Variação da entalpia, ela indica a quantidade de calor envolvida em uma transformação. E essa quantidade de calor ela é representada pelo ΔH, que é a variação da entalpia. Para calcular a variação da entalpia, nós pegamos o valor, que é a entalpia do produto, que é representada por HP, menos a entalpia do reagente, que é representada por HR. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter um valor onde o valor será menor que zero se o processo for exotérmico ou será maior que zero se o processo for endotérmico. Então, vamos a um exemplo de reação endotérmica e exotérmica. No primeiro caso, é uma reação endotérmica. Para calcular a variação de entalpia, nós utilizamos aqui a fórmula variação de entalpia igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, e o valor da variação de entalpia é maior que zero. Ou seja, para que o nitrogênio e o oxigênio reajam e formam um óxido de nitrogênio, então a reação, como ela é endotérmica, os reagentes precisam de absorver 33,2 kJ. Então, essa variação de entalpia ela é maior que zero. Já na reação exotérmica, nós utilizamos a mesma fórmula, variação de entalpia igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. E o valor desse ΔH vai ser menor que zero, ou seja, a reação de hidrogênio e oxigênio proposta, nesse caso, ela vai liberar 286 kJ
de energia. Então, um ΔH negativo. Bom, se você tirou suas dúvidas, se esclareceu alguma coisa sobre termoquímica, deixe aí seu like, se inscreva no canal. Nos comentários você pode registrar as suas dúvidas. E na próxima semana traremos aí mais conteúdos relacionados com termoquímica. Até a próxima aula. Bons estudos!